Começando aqui mais um vídeo no canal Adrenatec. Meu nome é Bruno. No vídeo de hoje vamos falar sobre os produtos que serão utilizados aí para fazer a manutenção da Zotac Trinity OC modelo RTX 3080. Já recebi alguns materiais aqui do AliExpress, está faltando só a pasta térmica chegar. Na verdade ela já foi enviada aqui para minha cidade, mas os correios ainda não entregaram essa semana. Provavelmente só na semana que vem que eles vão fazer a entrega. Chegou aqui os materiais para fazer a manutenção da placa, como eu falei para vocês no vídeo passado, né? E nessa caixa aqui, estamos com um saquinho aqui com uma fan na minha mão, e no outro saquinho aqui nós recebemos as outras duas fãs. Como a placa ela é triple fan, vou soltar aqui esse saquinho, esse outro aqui também. As fãs enviadas são fãs originais, são fãs de 89 mm, se eu não me engano, e é a mesma espessura lá para a entrada, né, do heatsink dela na parte frontal, e os encaixes também, acredito que não vou ter nenhum problema, porque pelo que eu vi na original, que veio nela, comparada com essa daqui também que é original, os tamanhos parece que estão batendo. E essas duas fãs elas vêm ligadas aqui por esse plug aqui de conexão de energia, e tem uma saída ali no final que é para poder você fazer a ligação na placa de vídeo. As placas da Zotac geralmente elas vêm com duas fãs interligadas, com uma ligação no PCB da placa, e a outra, que está aqui do lado, ela vem separada, como vocês estão vendo. Também de 89 mm, o tamanho geral aqui da fã, com os três encaixes aqui para os parafusos na frontal do heatsink da placa, né, que geralmente a gente chama de carcaça, aquela carcaça de plástico, onde a gente faz um encaixe com os parafusos e fixa ela. E na placa a gente tem a outra entrada lá do PCB para energia, é PWM também, o controle, então não vou ter problema nenhum, são 4 fios aqui. E nas outras duas também temos 4 fios aqui também PWM para fazer o controle das fãs pela placa de vídeo. Vou colocar aqui no canto. Não menos importante também para manutenção, eu recebi também os thermal pads da Thermal Height, que é a fabricante deles, né? O modelo é o Odyssey Thermal Pad. Então vocês podem ver aqui as informações técnicas na parte da frente e de trás. Eu estou com um de 3 mm aqui na minha mão, desse lado, e o outro de 2 mm aqui na minha mão, desse outro lado aqui, como vocês podem ver. Por que são dois, um de 3 mm e um de 2 mm? Porque esse aqui de 3 mm ele é usado na parte traseira da placa, e esse de 2 mm é usado na parte frontal, onde ficam as memórias dela, onde vai ficar na ligação lá com o heatsink, né? Que na verdade é aquela base lá de alumínio, onde é feita a troca de calor, onde as memórias vão ficar encaixadas com os thermal pads na parte de cima, transferindo o calor térmico para o heatsink. Aqui atrás nós temos as informações, não sei se está dando para a câmera pegar bem aí, deixa eu tentar aqui aproximar um pouquinho. Então eu tenho ali a color dela, a cor dela melhor dizendo, Gray. Temos ali as dimensões de densidade dela de 3.1 a 0.2. Temos ali a dureza dela, que é o hardness, entre 30 e 55. Existe uma escala que vai de 0 a 95 de dureza. Existe uma tabela que mostra mais ou menos quais são os produtos que usam entre essas numerações aí de dureza. Eu posso comparar que a dureza dela é como se fosse uma pulseira de borracha de relógio. Ela tem mais ou menos aquela dureza e aquela textura e aquela maciez também. Temos ali uma condutividade térmica de 12.8 WMK para esses thermal pads, é uma ótima condição térmica. E temos também ali as especificações ali de tamanho, largura e altura dela, né? Que é de 85 ou 45 mm por 2 mm a espessura dela. E temos ali também uma queda de voltagem que ela suporta de até 9.8 kV dentro da composição dela. As duas têm essas mesmas especificações. Vocês podem ver que eu comprei os dois thermal pads especificamente para a Zotac. A gente entra lá no site fabricante e pega essas informações mais ou menos ali dos thermal pads que ela vai usar na frontal e na parte traseira. Outro ponto, pessoal, se ressaltar aqui desses thermal pads é que eles
tem uma boa durabilidade para a condutividade térmica dele, ele não transfere eletricidade para o componente aonde ele vai ser aplicado, então não tem risco de você aplicar o thermal paste e ter problemas com curto-circuito ou energia passando ali por eles e eles conduzindo a eletricidade para algum outro circuito que está ali próximo onde ele vai ficar ligado. Ele também não é corrosivo e também não é tóxico. Então, isso é uma outra coisa interessante aqui desse modelo da Thermalright, que é o modelo da Odyssey, né? Além do que eu falei para vocês, né, da necessidade do produto, eu ainda vou precisar também de pastas térmicas. Eu tenho duas aqui, uma da ID Cooling e tem uma MX4, mas eu não quero usar nenhuma das duas na GPU, até porque eu estou esperando chegar a pasta térmica da Noctua, que eu vou fazer a aplicação tanto na GPU quanto no meu processador, né, que é um Ryzen 9 5900X. Eu vou usar a mesma pasta térmica nos dois para ver aí se tem um ganho de temperatura com essa transferência de calor. Fora isso, eu vou precisar também de um pincel para fazer a limpeza. De preferência, o pincel ele tem que ter essas cerdas macias aqui para não agredir a placa. Você vai tirar a poeira que fica lá nela para poder limpar. E fora isso, eu vou precisar também de limpa-contato ou então de álcool isopropílico. Eu estou optando, nessa primeira manutenção que eu vou fazer na placa, por usar limpa-contato. A depender do estado da placa, pode ser que eu passe primeiro o álcool isopropílico nela e depois aplique o limpa-contato nos terminais de contatos da placa para deixar eles limpos, né, e livres de qualquer tipo de interferência. Fora o limpa-contato e o álcool isopropílico, é interessante também você utilizar um estilete para poder você fazer o corte lá nos thermal pads sem deformar eles, né, para poder colocar lá nas memórias. E além disso, eu recomendo também, se for possível, fazer uma aplicação de um óleo no PCB. Aí você pode utilizar o Corrosion X, Marine ou então o Aviation. Um dos dois você pode estar utilizando aí na sua placa, passando lá no PCB dela para poder evitar problemas de oxidação. Segundo o Ronaldo do TecLab, e em alguns outros canais que eu também vi, eles falam que você pode utilizar um desses dois. A diferença do Marine para o Aviation é que o Marine é um pouquinho mais espesso, mas se você aquecer um pouquinho o óleo, ele fica um pouquinho mais fino. E aí você pode utilizar um pincel de cerdas macias, como esse aqui, por exemplo, para poder pincelar um pouco ele em todo o PCB da placa, na parte frontal e na parte traseira dela e nos seus conectores. Isso vai evitar com que a oxidação e alguns outros problemas que você possa vir a ter na placa, por tempo de uso, por umidade, se você mora numa região que tem maresia, vai ajudar bastante passar esse produto nela. E se você fizer as manutenções preventivas aí, você vai ter uma placa durando bem mais tempo. Eu não vou usar o Corrosion X nesse primeiro momento, até porque a minha placa, que chegou aqui para mim para fazer essa manutenção, ela não tem nenhum ponto ainda de corrosão, não tem nenhum problema com relação à ferrugem, nada desse tipo. Mas é interessante também utilizar esse produto. Eu vou deixar para usar ele numa segunda vez que eu for fazer manutenção nela daqui a 6 meses. Eu quero fazer um comparativo do antes e do depois, utilizando alguns produtos, alguns insumos aí para fazer a limpeza dela. Bom, pessoal, basicamente são esses os produtos que a gente precisa utilizar para fazer a manutenção. Eu mostrei para vocês no início do vídeo quais são os materiais que eu recebi para poder fazer essa manutenção nela. E o próximo vídeo que eu vou colocar aqui no canal, eu vou mostrar a abertura da placa, todo o processo de limpeza dela, a troca das fãs lá na carcaça frontal dela, como é que a gente faz essa desmontagem e faz as trocas. E depois a manutenção em si do PCB, fazendo toda a limpeza dela, aplicando o limpa-contato, e depois fazendo a aplicação aí da pasta térmica e fechando a placa de vídeo e fazendo a rodada de testes com o depois, mostrando aí como é que ficou as temperaturas de memória da GPU, se houve algum ganho com relação a essa manutenção que eu vou fazer nela. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem o vídeo. Se vocês ainda não forem inscritos no canal da Nenatec, eu convido a vocês a estarem se inscrevendo aqui no canal, isso nos ajuda, nos apoia. Ativem as notificações para receber novidades de vídeos, deixem um comentário de vocês aí porque isso é muito importante. E se vocês gostaram do vídeo, dê o joinha que ajuda também, ou então dá o dislike lá se não gostaram e deem sugestões também para os próximos vídeos que a gente vai publicar aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.